Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, manhã de terça-feira. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais uma manhã, mais um dia aqui diante do Senhor, né? Para nos alimentar e nos fortalecer da palavra de Deus. Que a palavra do Senhor a cada dia, a cada manhã, né? É o nosso alimento, é o nosso fortalecimento diário para as nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Porque nós temos a palavra todos os dias que nos fortalece, né? E que nos dá vida. Então não deixe de se alimentar da palavra de Deus, não fique sem se alimentar nem um dia sequer, né? Porque a palavra do Senhor, ela produz vida dentro de nós, amém? Em nome do Senhor Jesus, vamos orar, vamos convidar esse Deus para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje, Pai, nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Oh Deus, primeiramente queremos Te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, de estarmos aqui diante do Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, de todos os dias nos levantar da nossa cama, Pai. Obrigada, Jesus, pela Tua bondade e a Tua fidelidade, Pai. Fica conosco nessa manhã de hoje, nos ajuda, Senhor. Oh Deus amado, nos ajuda, Senhor, a nos manter de pé, Pai, todos os dias, Senhor. Pai, que essa palavra venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha, Pai amado, fazer segundo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor, através dessa palavra nas nossas vidas. Abre a nossa mente, o nosso entendimento para compreender, Pai, a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, fica conosco, Espírito Santo, e nos ajude. E assim, Pai, eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Levítico capítulo 10, a palavra do Senhor diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elisafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se e, pois, os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: Não desgrangueis os cabelos, nem rasgue as vossas vestes, para que não morras, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamenta o incêndio que o Senhor suscitou. Não saber, não sabereis da parte de... Calma aí, perdão. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morras, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não beberás, quanto entrades na tenda da congregação, para que não morras. Estatuto perpétuo será isto entre as gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinares aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Palavra tremenda, né? Palavra poderosíssima, palavra forte, palavra, né? Aleluia. De poder. Glória a Deus. Aqui nós vimos, né? A ira do Senhor se acendendo, né? Porque Nadab e Abiú eram filhos de Arão,
né, eles tinham serviço, né, de acender, né, um incenso ali na tenda da congregação. E nós vemos aqui que ocorreu uma falha, né? Ocorreu uma falha, porque Deus disse para cada um, né, sede santo, que nem eu também sou santo. E aqui nós vimos que a palavra está nos dizendo que Nadab e Abiú, né, que tinha esse ofício, né, de acender o incenso, de queimar incenso ali perante o Senhor na tenda da congregação, eles levaram um fogo estranho, né? Só que a Bíblia não relata o que é esse fogo estranho, mas nós entendemos que é algo, né, que feriu a santidade de Deus, porque Deus, ele é santo. Então, para nós se aproximarmos desse Deus, nós precisamos nos santificar também. Nós precisamos nos separar. Santificados, né? O significado é separados. Nós precisamos nos separar para esse Deus, né? E eles aqui, eles tinham esse ofício, né, de queimar incenso perante o Senhor. Então, naquele momento ali, né, ele estava, né, eles não estavam, né, eles não estavam limpos, eles não estavam puros. Havia uma impureza neles, essa é a verdade. Havia uma impureza. E Deus não perdoou essa impureza. Quando eles, né, acenderam o incensário, Deus não perdoou essa impureza. Naquele momento eles foram fulminados ali na tenda da congregação, né? Aí o Senhor fala a Moisés, né, para Moisés falar para Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Arão entendeu, os filhos estavam impuros, estavam cometendo, né, algo que feriu a santidade de Deus, que não agradou ao Senhor. Então isso é para eu e você entender. Para nós chegarmos ao Senhor, nós precisamos nos santificar, nós precisamos a cada dia buscar essa separação, para estarmos limpos. A palavra do Senhor que vai nos limpar, a palavra do Senhor que vai nos purificar. A cada dia nós precisamos ser limpos cada vez mais, nós precisamos nos limpar, né? A palavra do Senhor diz o que? Aquele que está limpo, que se limpe mais, aquele que está sujo, né, que se suje mais. Então eu e você, nós precisamos nos limpar cada vez mais para estar diante desse Deus, para que nós possamos refletir a santidade do Senhor na nossa vida. Deus disse o quê? Né? Exatamente isso. Ele mostraria a sua santidade, né, naqueles que se achegar a Ele. Então o que faz separação, né, entre Deus e o homem é o que? É o pecado, é a impureza. Então nós precisamos nos separar para poder nós nos achegar mais ao Senhor. Nós precisamos verdadeiramente ter uma vida de santidade, uma vida íntegra, uma vida reta no caminho desse Deus, né? E olha o que Deus fala para Arão, né? No verso 8, Deus falou o que para Arão? Falou também o Senhor a Arão dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não beberás, quando entrares na tenda da congregação, para que não morras. Estatuto perpétuo será isto diante das vossas gerações, para fazerdes, olha aí, presta atenção, para fazerdes diferença entre o santo e o profano, entre o limpo, entre o imundo e o limpo. Você está entendendo? Então, provavelmente, né, a Bíblia não fala, mas provavelmente, você lendo o contexto, provavelmente os filhos de Arão, Nadab e Abiú estavam, né, tinham bebido a mais, entende? Tinham bebido ali, provavelmente vinho, né? E acabou saindo fora, né, da sua consciência. Não estava na sua mente perfeita. E foram acender o incensário diante do Senhor. E ali foi fulminado. Então por isso que Deus aqui fala diretamente com Arão, que não era para eles beber vinho e nem bebida forte. Para que isso, né, viesse a fazer diferença. Porque eles eram separados para aquele ofício. Eles eram separados para o ofício do sacerdote, né? Era separado. Eles precisavam
se santificar a cada dia mais e mais. Então, se eles bebessem vinho, né, bebida forte, eles iam ficar embriagados. Então não ia fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Não ia fazer diferença alguma. Não ia fazer diferença alguma, entendeu? Então olha o que Deus diz mais ainda. E eles tinham o ofício de ensinar. Arão tinha o ofício de ensinar. Deus passava, né, toda a mensagem para Moisés. Moisés falava para Arão e Arão ensinava o povo. Então por isso que Deus restringiu aqui. Não bebas bebida forte. Porque a bebida forte tira a nossa sensatez. Nós vamos ficar, né, deslumbrado, fora de si. Então, eu creio que pode ter sido isso que aconteceu, né, com os filhos de Arão. Por isso que eles foram fulminados diante do Senhor. Então, hoje é para nós ter um entendimento, igreja. Nós precisamos nos separar mais. Nós precisamos realmente ter uma vida de santidade diante do Senhor. Nós precisamos realmente, se nós queremos ver a Deus, nós precisamos nos separar. Hebreus 12:14 diz o quê? Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos, né, nos separar, nos santificar, senão não tem como nós ver o Senhor, senão não tem como nós nos achegar a Deus, né? A sujeira, a imundícia que está em nós, né, não nos afasta de Deus, não deixa nós nos aproximar do Senhor. Então essa é a manhã a qual o Senhor está, né, falando comigo e com você. É tempo de verdadeiramente, né, nos purificar. É tempo verdadeiramente, aleluia, de colocar em ordem a nossa vida espiritual. Eu falei exatamente isso ontem no vídeo. E hoje o Senhor trouxe mais essa palavra para completar. É semana a qual a gente precisa colocar em ordem tudo que está fora do lugar na nossa vida espiritual e na nossa vida material também. É momento de organização. É momento de organização. O Senhor está nos chamando a essa correção. O Senhor está nos exortando a verdadeiramente olhar para dentro de nós, né? E ver realmente o que há na nossa vida que precisa ser consertado. Que precisa, né, ser realmente transformado. Hoje, Deus ele não vai fulminar a gente por conta da impureza, por conta do pecado. Deus ele é misericordioso, né, por conta da graça. Hoje, o Senhor lhe dá mais oportunidade. Não é que Deus, né, aceita. Porque Deus ele ama o pecador, ele não ama o pecado. Mas por conta da graça, né, Deus ele dá mais a oportunidade. Deus ele dá mais tempo para a pessoa se arrepender, para a pessoa se consertar diante dele. Mas lá no Velho Testamento não. Era na hora, era fulminado. Se houvesse qualquer deslize, né, que ferisse a santidade de Deus. O próprio Moisés, olha aí, para a gente ter esse exemplo, como era lá no Velho Testamento. Para a gente ter esse entendimento. Moisés, quando Moisés vai ali tirar a água da rocha, que Deus fala para Moisés, fala com a rocha. Moisés bateu na rocha. E por conta disso, Moisés não entrou na terra prometida. Deus, né, puniu ele, não permitindo ele entrar na terra prometida por conta disso. Porque ali ele feriu a santidade de Deus diante do povo. Porque ele bateu ali. Entendeu? Ele deixou o povo, né, trazer uma ira para dentro dele. Então naquele momento ele está virado e ele bateu em vez dele falar. Deus disse, eu mandei você falar. Então naquele momento ali, né, aleluia, por conta dessa irreverência diante do Senhor, Moisés perdeu, né, a oportunidade de entrar na terra prometida. Para você ver como Deus é. Deus ele é tremendo, como Deus faz da forma dele, do jeito dele. Mas hoje, né, na nova aliança, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus ele dá mais oportunidade para o homem, né, por conta da graça, por conta do sacrifício que já foi feito na cruz do Calvário. Então Deus ele nos dá a cada dia oportunidade de arrependimento, a cada dia,
né? A cada dia Deus ele é longâmico, né? A cada dia o Senhor está nos dando mais oportunidade de arrependimento, de nós olhar para dentro de nós e verdadeiramente ver o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, né? E verdadeiramente nos colocar diante do Senhor, verdadeiramente estarmos vestidos com vestes de santidade. É isso que Deus quer, olhar para mim e para você e ver verdadeiramente, né, uma igreja lavada e remida no sangue do seu Filho amado e verdadeiramente ali pronta, né? Glória a Deus, esperando, né, a volta do seu Filho amado Jesus. Então, que nessa manhã de hoje é uma manhã de despertamento, mais uma vez, uma manhã a qual o Senhor nos chama a nossa atenção. Louvado seja Deus, né, para que nós venhamos estar verdadeiramente, né, nas mãos desse Deus, né, completamente entregue, corpo, alma e espírito. Amém? Em nome de Jesus, então deixa essa palavra hoje, palavra de reflexão, palavra de alerta, palavra, né, a qual o Senhor nos exorta realmente, né, a nos purificar mais, né, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz.